Hello, muito boa noite. Estamos retornando porque a live simplesmente caiu por direitos autorais do além, não sei de quê, mas enfim, agora eu não sei como é que eu coloco o título nesse negócio. Hoje é o dia 2 das nossas lives, vamos falar sobre a controladora, então eu vou chamar a Lorena. Gente, que surto foi esse? Caiu por direitos autorais, eu não sei de quê, mas enfim. Boa noite, maravilhosas e maravilhosos, que eu já vi que tem homens aqui também. Hoje nós estaremos aqui falando sobre a postura da controladora. Ontem nós falamos sobre a heroína, hoje controladora e amanhã a postura da salvadora. Por quê? Identificamos, não só em nós, mas em muitas de nossas clientes, essa postura. E vai além disso, na verdade, né? As mulheres hoje em dia, elas estão percebendo, né? Estão ficando cada vez mais conscientes dessas posturas que bloqueiam a nossa vida, né? Tem várias questões que tudo isso traz que vai travando a gente de alguma forma. Então a gente vai trazer hoje a controladora. Por quê? Porque a gente só consegue transformar aquilo que a gente está consciente. Só a partir daí é que a gente consegue ir para um outro lugar, né? Tomar o nosso lugar de força, resgatar essa nossa rainha interior, como a gente resolveu chamar aqui nesse nosso processo. Então, nós criamos também um grupo e lá no link da bio do Casas de Gaia, a Gabi vai colocar aí o arroba, vocês conseguem acessar esse link e entrar no grupo. O que vai ter nesse grupo? Tem bônus, que a gente ainda não divulgou, a gente vai deixar para divulgar amanhã, para dar tempo de todo mundo entrar. Quem está chegando hoje e não participou ontem, dá tempo de entrar. E além disso, nós teremos um quiz. Qual é o objetivo desse quiz que vai ser lançado no grupo amanhã? É que depois que você assistiu todas as 3 lives, você se identificou e você vai perceber que você vai se identificar um pouquinho em cada uma e tá tudo bem, é isso mesmo. Você vai lá receber o seu quiz, vai fazer e aí você vai conseguir extrair dali qual dessas posturas nesse momento tá mais enraizada aí, né? A que você mais está exercendo de alguma forma nesse momento da sua vida. E lógico que a gente não tem o objetivo de só empurrar problema nas suas costas, né? Eu vou identificar, ok, vou fazer o que com isso? Nós traremos soluções também. Inclusive, ontem, na live mesmo da heroína, a gente já trouxe um super movimento para ser feito, né? Depois de a gente falar sobre tudo aquilo da heroína e tal, a gente trouxe um movimento para que todas fizessem hoje ainda ou no decorrer do dia seguinte, para estar trabalhando o que favorece o início da saída desse lugar da heroína. Faremos a mesma coisa hoje, tá bom? Então vão lá, acessem, quando a gente terminar aqui, entra lá no Casas de Gaia, clica no link da bio e vem para esse grupo, porque lá vai ser especial. Quem estiver lá vai receber tudo que tiver de especial ainda para chegar, tá bom? E eu quero começar a falar dessa controladora, né? Como eu falei ontem, eu preciso trazer essa visão sistêmica. Então, começando do começo, olhando para a hierarquia dessa história toda, sempre vamos iniciar na nossa criança, tá? A nossa menina, já que estamos direcionando aqui para as rainhas interiores, né? As mulheres. Então, a controladora nada mais é do que um comportamento da heroína. Por isso nós trouxemos a heroína ontem, para você já se familiarizar com o termo, familiarizar com aquela situação e entender que hoje é um comportamento da de ontem. Então, é por isso que você vai se identificar nas duas, provavelmente. Você não tem escolha, eu sou uma ou eu sou outra. Tá tudo junto, emaranhado, enraizado ali, tá bom? Então, sintomas para você já começar a dizer aí se você tem algum desses sintomas. Necessidade de dar conta de tudo. Então, se você tem necessidade de dar conta de tudo, você já pode colocar aí eu.
sobrecarga e exaustão. Até porque, se você está com uma necessidade de dar conta de tudo, você provavelmente está fazendo mais que todo mundo aí, né? Do seu convívio, do seu trabalho, e você, obviamente, está muito mais sobrecarregada e exausta. Terceiro ponto, insegurança. Quem aí sente que a insegurança vive batendo na porta aí? Vai colocando eu aí conforme vocês forem se identificando, tá? E a controladora, ela nasce de uma forma de sobrevivência por se sentir insegura. E quando que ela se sentiu insegura pela primeira vez? Lá na criança. Então, por isso que não dá pra gente falar do que a gente está vivendo hoje aqui como adultas, se a gente não trouxer a nossa criança, porque isso começou lá atrás. Isso não aconteceu do nada. Ela realmente experienciou alguma coisa que dentro da percepção dela foi inseguro. Dentro da percepção dela, ela se sentiu sozinha. Dentro da percepção dela, ela não se sentiu acolhida. E pode ser que hoje, quando você escuta tudo isso, e isso é muito comum, eu escuto muito, Gabi também, mas tá tranquilo. Hoje eu já tomei consciência de que, assim, minha mãe tinha ido trabalhar, o relacionamento do meu pai e da minha mãe não deu certo, então eles precisaram se separar. Sim, hoje você é uma adulta e você, obviamente, né, com a sua mente racional, consegue entender o que aconteceu. Mas isso não quer dizer que a sua criança ainda tá com uma feridinha aberta aí, porque ela sentiu. E tudo aquilo que a gente sente e a gente não coloca para fora, a gente não sabe como fazer isso, a gente não foi ensinada a fazer isso, continua guardada aqui. Então, vira e mexe, tem alguma situaçãozinha que vai lá, toca o dedinho nessa ferida, e aí você dá aquele gatilho, você tem uma enxurrada de sensações e emoções, ou até dores físicas, que a Gabi vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas você não sabe de onde vem, você não sabe nomear, você não sabe o que fazer com isso, não sabe nem o que está acontecendo, mas tem alguma coisa aqui dentro de você. E nada mais é do que isso. Então, a controladora, ela vem de um sistema onde, de alguma forma, ela sentiu que perdeu a confiança ali naquele ambiente dela. Ela não podia confiar, ela estava insegura. Ou porque os pais se separaram, ou porque os pais trabalhavam fora e ela ficou sozinha, ela teve que ter responsabilidade muito cedo, ela teve que fazer por si mesma, né? E entender que tinha muita demanda ali acontecendo, então eu não posso incomodar, eu não posso dar trabalho, eu não posso trazer preocupação. Então ela foi começando a reprimir e a segurar as informações. Aqui é um ambiente inseguro. As pessoas ao meu redor não suprem as minhas necessidades. Então eu vou entubando as minhas necessidades e vou deixando de confiar em quem está perto de mim. E eu cresço dessa mesma forma. Então pode também ter sido pais que tiveram doenças, mãe ou pai, e que tiveram de se ausentar dos cuidados. De certa forma, demonstraram uma indisponibilidade todas as vezes que aquela criança precisava, tá? Então, esse foi o ambiente que a controladora cresceu. E ela cresceu nesse lugar. Então, hoje, ela tem dificuldade em delegar, né? Ela tem dificuldade em confiar. Ela busca lugares, pessoas, trabalhos que proporcionem segurança para ela. E tudo que ela faz é com o objetivo de manter sobre o controle dela, que é para justamente ela se sentir segura. Se eu sei o que está acontecendo, se sou eu que estou fazendo, tá tranquilo, porque eu sei até onde eu consigo ir, eu dou conta, eu sempre dou muita conta. Então, eu controlo, eu seguro, porque aí daqui eu sei que não sai. Daqui vai sair perfeito. Se eu liberar,
como será que vai ser? Eu não conheço, eu não confio. Então eu preciso segurar. Faz sentido? Como é que tá aí, Gabi, para você? Desconfortável. É, eu acho que é, na verdade, uma das posturas que eu mais adoto na vida, né? Mas vamos falar de astrologia, né? Porque esse comportamento, né, essa postura da controladora, ela pode ser associada a alguns signos, né? E quando a gente faz essas associações, eu consigo ver aonde no mapa, qual área da vida, isso pode ser um gatilho para você poder entrar nesse lugar e nessa postura. Então, hoje a gente vai falar de um pouquinho mais de signos do que o que a gente falou ontem. A gente vai falar sobre escorpião, a gente vai falar sobre capricórnio e virgem, a gente vai falar sobre peixe, sobre câncer, sobre sagitário. É, então, oi, Ivan. Então, quando a gente fala aqui, né, desse lugar da desconfiança, desse lugar do realmente não conseguir confiar, né? A gente pode buscar onde está escorpião no nosso mapa, porque ele é o mais desconfiado, vamos dizer assim. É, ele é o que vai trazer a questão dos mistérios da nossa vida, das coisas que estão muito ocultas, né? Mais sombrias, das nossas sombras, coisas que estão muito guardadas. Então, a gente olhar para a nossa casa onde a gente tem escorpião é a gente acessar esse lugar, né? E entender qual área que pode estar trazendo aí como gatilho esse lugar mais da desconfiança. Quando a gente fala de escorpião, a gente fala sobre no corpo, né? Órgãos sexuais, órgãos excretores, nariz, uretra, bexiga, próstata. Então, caso você tenha, né, algum sintoma físico nessas áreas, muito provavelmente esse lugar de escorpião, ele está precisando ter um olhar para que você consiga acessar, né, essa área da sua vida e consiga resolver esses problemas e esses sintomas. Quando a gente fala sobre a questão do controle, né, ser muito crítica, muito exigente, precisar fazer tudo sozinha, eu preciso ter esse controle para mim. É, eu falo muito sobre Capricórnio e Virgem, inclusive avisei ontem, né? Quem tem muita terra é heroína e controladora, assim, ó, na veia. Então a gente tem muito a questão do controle, da responsabilidade excessiva, do precisar fazer tudo sozinha. Então, encontrar também Capricórnio e Virgem no seu mapa pode ajudar muito, né, a encontrar as áreas da vida onde são gatilhos para você entrar nesse lugar, né, de muita responsabilidade, de querer carregar tudo nas costas, de ser muito exigente, muito crítica. Eu tô com o mapa da senhora Rebeca na minha cabeça, mas eu vou ficar quieta. Não vamos expor ninguém. É... Calma, foi. É Tô para com medo de desligar. falar. Tá ouvindo? Desligou? Não. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu aproveitar que ela deu essa pausa para falar uma coisa interessante. Quando vem essa questão dos órgãos sexuais, né, que ela trouxe, quando a gente fala de controle, a gente olha para um ponto, né, da nossa vida. E realmente eu sou controladora, eu dou conta de tudo, eu fico tomando conta das coisas e tal, quero eu ser a resolutiva que resolva, que seguro, sustento. Só que o controle, a partir do momento que a gente abre as portas para essas posturas, elas vão acontecendo em absolutamente tudo na nossa vida. Então, quando a Gabi falou sobre os órgãos sexuais, eu lembrei muito sobre a menstruação. Então, a controladora, ela tem muitas questões de cólicas, de TPM. Por quê? Porque ela controla. Então, quem controla segura. Então, aquilo que é para ir, eu tenho medo de tudo que quer ir. Porque tudo que quer ir, eu vou perder o controle. Tudo que quer ir é desconhecido. Então, se faz um movimento de ir, eu tento segurar. Se faz um movimento para ir, eu tento segurar. E esse é justamente a contração, né? E quanto mais contração o nosso útero faz, mais cólica a gente tem.
Então, observa como tá tudo engatilhado, né? Não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo ela? Rebeca, se você estiver aí, me fala se você está ouvindo ela. Fala. Não, não tem mais som. Mas vocês estão ouvindo, né? Bug. Mas você me ouve, Gabi? Ah, tá. Tenta de novo. Enquanto a Gabi tenta, eu vou trazer outra questão. Mulheres controladoras enfraquecem quem está ao lado delas. Então, eu como mãe, o que eu percebi, né? Gabi falou que essa é uma das posturas que ela mais se encaixa, mas eu também. Na verdade, eu me encaixo em todas essas, tá? E a controladora de esse lugar. E isso começou a me incomodar muito com os meus filhos. Então, por isso eu busquei, né, o autoconhecimento para entender o que estava acontecendo ali. E quando eu descobri que eu enfraquecia todo mundo que estava ao meu redor nesse posicionamento, isso me chocou muito. Porque a controladora, ela tem uma necessidade de fazer com que quem está ao redor dela se torne dependente dela. Que é para ela estar sempre ali, né? É semelhante à salvadora, que a gente vai falar amanhã. A salvadora ainda mais ainda. E todas as pessoas que a gente não permite que elas façam, se a gente toma pra gente fazer, porque tem que ser na hora que eu quero, do jeito que eu quero, por quê? Porque eu sabendo que sou eu, fica mais seguro, eu sei que vai dar certo, então eu tomo tudo pra mim, eu tiro a força de quem tá comigo. Quem tá comigo vai ficando fraco. E aí, daqui a pouco, eu começo a cobrar. Pô, você não me ajuda. Pô, você não faz. Mas eu não percebo que eu tô enfraquecendo. Eu tô enfraquecendo a pessoa, o meu parceiro, o meu marido que tá comigo. Eu tô enfraquecendo meus filhos. Eles vão cada vez mais precisando de mim. E a gente sabe que a vida, o mundo, não vai ter esse olhar, né, que a gente tem como mãe para essas crianças. A vida tá acontecendo. O mundo tá aí. Uma hora eles vão ter que ir para a vida. E como eles irão se eu trouxe essa fraqueza para eles? Então, acho que esse é um ponto também bem interessante para trazer para vocês. E vamos ver aqui como é que tá a Gabi. Nada. Vai! Que parto vai ser! Meu Deus do céu! Meu microfone desativou, gente. No celular. Pro Instagram especificamente. Eu não sei qual foi a magia que eu fiz usando o fone que não funcionou. Cadê Dona Lorena? Mandar mensagem no grupo. Agora foi? Tá me ouvindo? Aê! Fala. Ah, eu tô com o celular da minha mãe, né? Santa Cristina. Amém. Muito obrigada, Dona Cristina. Ai, Deus. Bora. Volta, rebobina. Bora. Você tava falando do... A hora que eu tava prestando atenção, né? Que eu consegui. Das questões da menstruação e é muito conectado com o signo de escorpião, né? Porque o escorpião fala muito dos ciclos da vida. Então, e como ele rege os órgãos sexuais, faz muito sentido o ciclo menstrual estar conectado com o signo de escorpião. E
E tem uma coisa muito interessante, né? Porque Escorpião ele é um signo fixo. Apesar dele falar do lado emocional, ele é um signo que segura muito as emoções, né? Ele é um signo que ele vai segurando para sustentar e ele acaba acumulando ali as coisas. Então, essa questão do ciclo menstrual muitas vezes irregular, né? Muitas vezes essa necessidade do soltar, do liberar, do permitir ir, né? Encerrar certos ciclos pode ajudar aí a liberar, né? É, E aí eu ia falar sobre Capricórnio e Virgem, né? Virgem fala desse lugar de exigência, de controle, de crítica, né? Capricórnio também. E é aquilo do tipo, deixa eu controlar para ter o resultado que eu quero, né? E onde a gente encontra Virgem no nosso mapa, e Capricórnio também, a gente vai encontrar aí áreas da vida que podem acabar trazendo gatilhos. Vou até dar o meu exemplo. Eu tenho Virgem interceptado, vocês podem ignorar essa palavra, na casa 12. E a casa 12 fala muito sobre o nosso inconsciente, sobre os nossos medos, os nossos monstrinhos internos. Então, esse lugar da crítica no meu inconsciente é muito grande. As inseguranças dela vêm de uma forma inconsciente, assim, bem do tipo, ai, nem tô aqui, sabe? Mas ela tá ali, né? E conforme a gente vai passando pelo processo, a gente vai entendendo o processo, a gente vai conseguindo acessar esses lugares com mais facilidade também e identificar quando esses monstrinhos estão ali, ó, falando no ouvido, né? É... E quando a gente fala sobre Virgem, a gente fala sobre intestino. Virgem é um signo muito analítico, ele é muito crítico, então ele sabe fazer seleções muito bem. Então a gente associa muito ao nosso intestino, né? Onde a gente absorve os nutrientes. Então, intestino, sistema nervoso, aparelho digestivo, umbigo, enfim, tudo isso que seleciona, né? E que direciona, vamos dizer assim, que absorve, escolhe o que vai ficar e o que não vai o que otimiza aqui o nosso corpo, o nosso organismo. Então, quando eu tenho questões, né, com o abdômen em si, essa parte intestinal, a gente fala muito sobre a questão do controle. Então, quanto maior geralmente é a nossa barriga para frente, mais a gente tem a necessidade de controle, mais a gente tenta segurar tudo pra gente, né? É como se a gente fosse guardando aquilo ali e fosse crescendo, sabe? Quando a gente fala de Capricórnio, com a questão de compromisso, de muita responsabilidade, de ser muito fazedora, de puxar muitas coisas para as nossas costas, a gente fala sobre joelho, a gente fala sobre ossos, né? A gente fala sobre juntas, articulações, cartilagem, dente, pele. Então, todas essas questões físicas podem vir muito desse lugar da responsabilidade em excesso, desse lugar de compromisso em excesso, tudo que está em excesso, nada em excesso é bom. E aí a gente fala muito também desse lugar do deixa eu fazer que o meu é melhor, né? Eu sei fazer isso aqui, eu não preciso da sua ajuda. E a gente entra muito no leão. Leão tem muito esse lugar do orgulho, né? Do querer fazer. Não é nem o querer fazer sozinha, porque, tipo, eu sei fazer, sabe? Eu sou foda, então me deixa resolver isso aqui, porque eu sou muito bom nisso. Só que nisso ele acaba entrando muito num lugar que é muito sobrecarregado, né? Então ele acaba tendo uma sobrecarga ali muito grande. Quando a gente fala de leão no corpo, a gente fala de coração, a gente fala dos olhos, a gente fala da parte superior aqui das costas. Então, questões nessas áreas, muito provavelmente a questão do ego, do orgulho, né? Do peso aqui que a gente carrega desnecessariamente, dificuldade de ver, né? Outras coisas, outros pontos de vista. E o coração está muito conectado com a nossa essência. Então, se eu estou fazendo um monte de coisa, porque eu estou querendo pegar tudo de todo mundo para mostrar que eu sou útil, para mostrar que eu sou foda e que eu sei fazer, eu me desassocio da minha essência, eu saio do meu lugar de coração, né? Então esse coração acaba ficando ferido. A gente também na controladora fala sobre o signo de câncer, não tem como eu falar sobre insegurança sem falar sobre o signo de câncer. E a gente entra muito nesse lugar da carência, da vítima, né? Eu vou falar de peixes também, que entra muito nesse lugar da vítima.
Mas o peixes entra muito, enquanto o câncer entra muito na insegurança, o peixes entra muito nesse lugar ideal que não existe. E aí, quando eu me deparo com a realidade, eu tomo um susto, né? E eu crio muitas expectativas na minha cabeça. Sabe, vou fazer um combo aqui, né? Virgem consegue ver muito. Virgem e Capricórnio conseguem ver muito potencial em alguma coisa. Isso aqui pode funcionar muito bem se for dessa forma. Enquanto o Peixes, ele vai criar, ele vai imaginar aquilo ali na cabeça dele como se já tivesse existindo, já tivesse acontecendo. E aí, quando eu me deparo com a realidade, que não é a minha expectativa, muito provavelmente, eu entro num lugar de frustração. Eu entro num lugar de tipo, pô, eu sei que você pode tanto alcançar isso aqui, mas essa é a minha expectativa, essa é a minha visão de mundo. Não necessariamente é o que a pessoa precisa, é o que ela quer. Então, a controladora ela entra muito nesse lugar de querer abraçar tudo e querer controlar tudo, que é muito o signo de Capricórnio, de Virgem, Escorpião também, que é muito calculista, né? E entra muito nesse lugar de querer abraçar tudo num imaginário de que é tudo, sabe, desse jeito aqui que eu tô pensando. E eu me entro na realidade, eu falo, não é desse jeito que eu queria. E eu entro num lugar de frustração. E aí, Câncer, ele vem trazer muito a questão da insegurança, né? Ele tem aqui uma carência afetiva muito grande. Só que muitas vezes ele não sabe como colocar essa carência, essa vulnerabilidade que ele precisa trazer. Então, quando ele está num lugar que é desconfortável para ele, ele entra num lugar de vítima, ele entra num lugar de drama, de manipulação, né? Nossa, eu fiz tudo isso aqui para você e você não fez nada para mim. Isso é muito um mecanismo de defesa de câncer, né? Olha o quanto que eu tô te entregando por escolha minha, mas olha o quanto que eu tô te entregando e que você não tá vendo, que você não tá valorizando. Então eu entro aqui nesse lugar do drama, né? Mas a escolha foi minha de te entregar isso aqui, sabe? E você não recebeu porque você não tava afim, aí o problema é teu. Mas enfim. É... E pra gente finalizar os signos. Não, calma. Quando a gente fala de câncer, a gente fala no corpo sobre estômago, pâncreas, seios, aparelho digestivo, mas dessa parte do estômago aqui, é, axilas e útero. Então, o câncer fala muito, é onde a gente gesta as nossas coisas, né? Também as nossas expectativas e as nossas criações. Então, quando eu tenho questões aqui, tanto o estômago geralmente é o mais comum, né? Sente a dor no estômago, sente o enjoo, esse lugar do tipo, não tô digerindo isso aqui direito, né? Os seios, muitas vezes, a parte do peito, né? Das axilas também, a parte do útero. Tudo isso que é muito conectado com o nosso feminino entra muito nesse lugar, né? E quando eu entro em lugares mais desafiadores, muitas vezes o meu corpo vai nessas áreas dar uma reclamada, né? Então, a cólica pode inclusive ser uma delas, né? A minha rigidez de lidar com esse feminino. Quanto maior a minha cólica, maior é a minha rigidez aqui de lidar com as minhas emoções, de lidar com as minhas questões. Quanto mais eu estou num fluxo, né, da vida e conectada comigo, com o meu corpo, enfim, menor essa cólica vai ser. Óbvio que eu entendo que existem casos aqui que são patológicos de doenças, né, e que a gente vai ter cólicas de dores muito fortes por conta disso, mas eu estou dizendo coisas normais, tá, gente? E para finalizar, a gente fala de Sagitário. E aqui é muito um lugar de Sagitário que poucas pessoas conhecem, porque o Sagitário ele fala muito sobre a vida, sobre o entusiasmo, sobre viver, né? Só que quando Sagitário está desconectado da essência dele, ele entra muito num lugar de ter dificuldade para curtir e se jogar na vida. Então a controladora, ela quer controlar. Ela não consegue simplesmente ir, sabe? Curtir aquilo ali, curtir o momento, sentir prazer é uma coisa muito difícil. Aqui a gente fala de escorpião, fala de câncer, né?
o sentir as coisas é muito desconfortável, porque aquilo que eu falei muitas vezes vai estar desconectado da expectativa dela, que ela criou lá na cabeça dela, né? Então eu entro aqui num lugar muito desafiador. Sagitário fala muito do nosso fígado, né? O fígado é onde a gente deposita geralmente a nossa raiva. Então, se ele está sobrecarregado, a raiva, né, de muitas vezes vem muito dessa desconexão do tipo, não tô curtindo a vida, não tô fazendo o que eu quero. Isso tudo num lugar muito inconsciente, tá? Não tô curtindo a vida, não tô fazendo o que eu quero, preciso fazer tudo pra todo mundo, tudo é em cima de mim, vira tudo uma obrigação e tudo sou eu que tenho que fazer. Aonde tá o meu momento dentro disso tudo? Não existe. Porque eu tô a todo momento do lado de fora. Eu tô no externo, assim, a culpa é de fulano, eu tenho que fazer isso para ciclano, e o meu trabalho, e eu preciso evoluir, crescer no meu trabalho e ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro. E cadê eu no meio disso tudo? Porque eu não sou um robô. Até onde a gente sabe, né? A gente ainda é ser humano. E aí eu entro muito num processo aqui de endurecer. Eu acho que tanto a heroína quanto a controladora elas têm um terra muito forte, né? Então elas têm um lugar aqui que acaba ficando seco, é árido, né? E como é que eu equilibro isso? Eu encontro os opostos complementares. Então eu vou encontrar aqui o lugar de umedecer essa terra, né, toda. Então, é através, sim, de câncer, de peixes, é através de escorpião, mas é num lugar do emocional, de acessar esse lugar emocional saudável, né? De acessar as emoções, de dar nome para as emoções, porque muitas vezes as pessoas não sabem dar nome. Eu não sei o que eu tô. Ah, eu tô feliz, eu tô triste. A gente até passou por isso hoje, né? Tem feliz e triste. E aí, cadê o meio do caminho? Cadê o entusiasmo? Cadê a alegria? Cadê a felicidade? Cadê a raiva, a angústia, a agonia? Cadê o nome, né, para todos esses sentimentos e todas essas emoções? Eu não acesso. Então, quando eu começo a acessar esse lado emocional e dar nome para isso, eu vou aguando e umedecendo essa terra e eu vou tornando ela fértil, né? Então, eu tenho aqui o equilíbrio entre esses elementos. O encontrar, né, a felicidade, o otimismo, o curtir a vida, o soltar, o deixar o fluxo da vida acontecer, né? Então, encontrar esses signos no mapa, seja. Calma aí que eu não tenho todo de cabeça, não. Escorpião, Capricórnio, Virgem, Leão, Câncer, Peixes e Sagitário ajuda a encontrar aí áreas da vida onde vocês podem ter gatilhos que vão fazer com que vocês entrem nessa postura como um mecanismo de defesa. Não quer dizer que eu vou falar sobre. Eu vou entrar, sei lá, na área de relacionamento que tem ali Capricórnio. Então eu vou entrar nesse mecanismo de defesa de querer controlar tudo e de querer resolver tudo. Você pode entrar, se você estiver dentro desse mecanismo de defesa. Talvez essa pessoa venha justamente para você trabalhar esse lado, né? Mas não obrigatoriamente você vai entrar, tá? E eu acho que é isso. E uma coisa que você falou, você até trouxe fluxo de vida, né? E eu já estava aqui pensando sobre isso. A vida da controladora e da maioria dessas posturas é que não tem justamente o fluxo de vida, né? Então, eu preciso tanto deixar tudo amarrado, né? Eu preciso segurar tanto que é como se fosse uma mangueira que tem tudo para estar jorrando e deixando esse fluxo acontecer, mas eu vou ali e dobro uma partezinha e esse fluxo interrompe, né? E a gente não sabe de onde vem isso, qual é a raiz disso. Eu lembro que uma vez quando eu estudei, sei lá, foi alguma coisa que eu fiz que falou muito da controladora e eu me identifiquei muito. Aí falou, né? A controladora, ela é constipada, porque ela acha que até isso ela tem governo, né? Sobre. Não, tipo assim, por que tá me dando vontade de ir ao banheiro agora? Não, eu quero ficar fazendo isso daqui que eu tô fazendo, não quero parar, né? As coisas têm que acontecer na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Isso é da controladora. Então, se eu preciso ir ao banheiro, não, eu vou segurar, porque agora terminar aqui o que eu tô fazendo. E aí a gente acaba trazendo isso para o outro também. O outro até pode estar querendo ajudar, mas se não é na hora que eu quero, do jeito que eu quero,
Deixa, quando você vê, eu já fiz, É né? isso. E quando a pessoa faz, você ainda reclama do jeito que ela fez. Você fala, não tá certo, isso aqui tá errado, é desse jeito aqui. Sim. É, e isso que você falou da mangueira é muito interessante, né? Porque se a gente for parar pra pensar, a gente tem. A nossa vida é um jardim, ele é lindo, ele é florido, né? Ele pode ser lindo, ele pode ser florido, pode ter aquela grama verde. Se a gente deixa o fluxo da vida acontecer, e se a gente consegue molhar esse jardim. Se eu dou aquela viradinha na mangueira, a água não sai mais. Por mais que eu aperte, eu abro, feche, registro, a água não sai. Então a gente precisa encontrar essas viradinhas na mangueira, né? Que são os nossos gatilhos, que são as coisas que aconteceram e que fazem a gente entrar nessa postura. É a gente ouvir o nosso corpo. Você falar da constipação é muito interessante, porque fala justamente do signo de Virgem, né? Dessa questão da digestão. E é isso. Se eu não tenho água no corpo, né, eu não consigo absorver o que eu tenho ali. Muitas vezes as pessoas têm dores, enfim. Então, tudo isso está muito associado, né, a esse lugar do seguro, negócio com a vontade. Solta, né? Deixa aí. E, Delega, deixa a pessoa fazer do jeito dela, aprende com o outro, né? Existe aqui um lugar de orgulho muito grande, do eu sei fazer, e a gente perde muitas vezes a oportunidade de aprender com outras pessoas, outras formas de fazer as coisas, né? e aí, minha filha, se a gente for entrar nisso aqui, essa live não acaba nunca, porque conforme você vai falando, porque aí, né, esse lugar, né, dessa dominação é o lugar de arrogância que a gente entra. E quando a gente entra nesse lugar de arrogância, além de enfraquecer quem está perto da gente, né, e tornar essas pessoas dependentes, acreditando que não consegue, olha que lugar, né? Você trazer a sensação para o outro de que ele não consegue, Uhum. de que você é autossuficiente, que o outro não consegue. E aí a gente já entra nas leis sistêmicas, né? Então, por isso que eu nem vou entrar, porque senão a gente não sai daqui. A hierarquia vai para o brejo, porque você sobe, você cresce, você fica maior, e aí mesmo que não tem fluxo de vida. E se tem uma coisa que a gente não tem nessa vida, acho que o mais bizarro de tudo isso é que se tem uma coisa que a gente não tem é controle, né? Então, a controladora, ela acaba entrando numa expectativa e frustração o tempo todo, porque tem aquela expectativa e ela vai controlar até onde ela der. Mas não dá, não dá. Uma hora não vai dar. E aí cai aquela frustração, né? Desaba aquele mundo. E aí a gente vê aí a vítima do peixes, né? Peixes e câncer, né? Porque câncer. Quando entra no lugar de vítima, só Jesus amado. É, e o mais interessante é que esse lugar do controle geralmente não tem paciência com pessoas que têm esse lugar de drama, que tem esse lugar de vitimismo, mas ele entra nesse lugar que ele nem percebe, Sim. né? É, isso de não ter controle é muito usado. Tá aí, né? Um virginiano, Pablo. Mas, enfim, vamos deixar aqui como exercício. Para a gente conseguir ir integrando essa controladora, né, num lugar bom. Porque existe um lado bom da controladora. Ela aprende a fazer tudo, né? Ela tem esse lugar de ser boa, provavelmente, em organizar, em gerir, em gestar as coisas. É... Só que ela só precisa aprender a soltar um pouco. Então, a minha sugestão aqui de exercício para vocês é vocês delegarem alguma coisa da vida de vocês. E vocês permitirem que a pessoa, ou enfim, a equipe ou qualquer coisa, faça da forma como eles sentirem que é o certo de fazer. E se der errado, problema deles. Eles que se resolvam depois, né? É realmente delegar. Falar, olha, faz isso aqui para mim, por favor. Tô precisando de ajuda. O braço não vai cair, gente. Eu prometo que o braço não vai cair. Então, delegar alguma coisa. E a minha sugestão é para a gente aliviar a sobrecarga, que a controladora ela é muito sobrecarregada, ela é muito cansada, muito exausta, porque ela está segurando tudo, é que a gente possa listar tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente acredita que tem para fazer e observar
observar do ladinho de cada um desses itens o que de fato está nas minhas mãos, o que de fato depende diretamente de mim. Porque o que eu identificar que não, eu vou parar de me preocupar com isso. Eu vou aliviar a minha carga mental de pensar nisso, de pensar que eu tenho que fazer isso, porque tem coisas que simplesmente não dependem da gente. Mas a nossa cabeça está aqui, ó, botando isso como um item da tua lista. Então, fazer essa lista e conseguir olhar de uma forma clara, ter clareza e de forma objetiva, o que realmente aqui dessa lista está nas minhas mãos, depende diretamente de mim e ok, a partir daí eu vou focar nisso. Mas do que não é, eu vou soltar. É isso. Beleza? Então, vou deixar aqui um lembrete para quem tá aqui de entrar no grupo. O link tá na bio da Casa de Gaia. Eu vou deixar de qualquer forma no. Acho que tem nos meus stories. O link para entrar no grupo, onde a gente vai amanhã passar um quiz para vocês responderem e verem qual que é aí a rainha, a postura da rainha interior de vocês que vocês estão mais adotando nesse momento. E lá a gente vai ter bônus, vamos ter coisas presentes, né? E os avisos das lives também acontecem lá dentro. A gente tem troca lá, a gente vai colocar os exercícios lá direitinho de como é para fazer. Então, são todos muito bem-vindos e muito bem-vindas no nosso grupo. Aguardo vocês lá e até amanhã, né? E só mais uma coisa, essa aqui foi a segunda parte da live. No nosso Eu vou cair tudo, vou fazer um vídeo só e vou subir um vídeo só. Então tá bom, beleza. Tá bom. Beijos!